Olá, olímpicas, olá, olímpicos. Eu sou Cristiane Magalhães, historiadora, e atuo na área do patrimônio cultural desde 2005. Eu realizo inventários, dossiês de tombamento e dossiês de registro. Nessa aula, nós vamos conversar sobre o patrimônio imaterial e sobre um dos instrumentos de salvaguarda, que é o inventário. Bom, o que é patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial, ou intangível, ele diz respeito às práticas e aos domínios da vida social que se manifestam nos saberes, nos ofícios, nos modos de fazer, nas celebrações, nas formas de expressão, nas artes cênicas, nas artes plásticas, na música, nas formas lúdicas de representações e também nos lugares, feiras, santuários, mas tem que ser lugares que abrigam práticas coletivas. E é importante falar que o patrimônio imaterial, ele sempre diz respeito a uma coletividade. Por exemplo, se toda segunda-feira eu levanto da cama e bato 3 vezes o pé no chão e rezo uma Ave Maria, e, enfim, falo uma frase específica. Isso eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, mas é algo que é só da minha família. Isso não significa que é um patrimônio imaterial de determinada comunidade. Ele é algo específico da minha família. Para que seja patrimônio, tem que ser representativo de uma coletividade. Então, as representações, as expressões práticas, os conhecimentos, inclusive os cosmológicos e as técnicas, junto com seus instrumentos, também os objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, podem ser reconhecidos como patrimônio imaterial de determinada comunidade, de um estado ou de toda a nação brasileira. O modo de fazer um prato típico, por exemplo, um doce, e os bens a eles associados, a panela, a colher de pau, o forno a lenha, né, entre outros, também podem ser registrados como patrimônio imaterial. A gente registra o saber, que é aquele modo de fazer, e esses bens que estão relacionados a esse bem específico, que no caso é um modo de fazer um doce. Bom, mas como aconteceu historicamente a proteção ao patrimônio imaterial? Quando o atual IFAM ele foi criado em 1937, não foi previsto o registro ou outro instrumento legal para a proteção do patrimônio imaterial, embora, claro, que esse patrimônio já existisse. Os saberes, os modos de fazer, os ofícios, eles fazem parte de toda a sociedade humana ao longo da história. Inclusive, alguns desses bens que são classificados hoje como patrimônio imaterial, eles já estavam incluídos no anteprojeto para a criação do IFAM, né, na época ISFAM, que o Mário de Andrade escreveu em 1936. Então, ele chamou isso de folclore, que eram as músicas, as festas. No entanto, quando foi criada a Lei 25 de 1937, estabeleceu-se que deveria ser feito o tombamento de bens materiais. E esse registro, que hoje nós chamamos de registro de bens imateriais, eles não foram incluídos no tombamento naquele momento. Então, essa parte da vida brasileira não foi incluída e não foi ressaltada, né, pelos órgãos de proteção naquele momento. E aí isso só vai mudar nas décadas de 1970, começa a haver um movimento de mudança, isso também em âmbito mundial, por conta da Carta de Atenas, enfim, e outras cartas patrimoniais, acontece esse movimento mundial de se incluir outras categorias de outros bens para serem protegidos como patrimônio. E, nesse sentido, verificou-se a necessidade de criação de instrumentos de proteção aos bens do patrimônio, que hoje nós chamamos de imaterial, como são as músicas, as danças, a capoeira, as celebrações religiosas, né, como eu falei, o doce, o artesanato, enfim. Então, naquele momento, na década de 80, viu-se essa necessidade. E os dois marcos legais importantes desse período são a Constituição Federal de 1988, que ela vai incluir no seu artigo 16, que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, é a primeira vez que um instrumento legal cita
os bens de natureza imaterial. E aí, eu só fazendo um parêntese, eu acho que é importante falar, quando a gente trata de patrimônio, nós estamos falando de legislação que vai reger esse patrimônio. Então, nós temos o Decreto-Lei 25 de 37, que criou o Instituto do Tombamento, que vai tombar. Então, ele é uma lei, ele tem penalidade, e a gente tem, posteriormente à Constituição de 88, o Decreto 3.551 de 2000, que instituiu o registro do patrimônio imaterial. Então, aí, pela primeira vez, era possível, em âmbito nacional, registrarmos as manifestações culturais, registrarmos esses fatos da vida que estavam para além do material. Então, é importante a gente ter sempre essa noção de que o patrimônio ele é uma política pública. Então, ele está sempre embasado nessas leis e é por isso que a gente cita essa legislação. Quando o decreto de 3.551 de 2000 foi criado, o IPHAN institui também o PNPI, que é o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. Esse programa ele tem a função de fomentar e apoiar e viabilizar projetos para identificar, reconhecer, salvaguardar e promover a dimensão imaterial do patrimônio brasileiro. Então, como dito, para que fique bem claro, os bens do patrimônio material, igrejas, peças sacras, uma colher, uma roupa, uma cidade histórica, elas podem ser tombadas, conforme o decreto 25 de 37, e os bens do patrimônio imaterial, eles são registrados. Não existe tombamento de patrimônio imaterial e não existe registro de patrimônio material. Bom, então, nessa legislação de 2000, foram instituídos 4 livros de registro. Assim como já acontecia com os 4 livros de tombo do IPHAN, o IPHAN criou 4 livros de registros de bens. Quais foram eles? O livro de registro dos saberes, onde são inscritos esses conhecimentos e modos de fazer enraizados na cotidiano das comunidades. Por exemplo, o ofício, um ofício de fazer um barco de pesca, ele entraria no livro dos saberes. O ofício das paneleiras de goiabeiras no Espírito Santo, que foi o primeiro bem registrado no Brasil em 2002 pelo IPHAN. Então, esse ofício está registrado nesse livro. O modo de fazer viola de coxo, o ofício do sineiro em Minas Gerais, ou seja, o modo de tocar os sinos em Minas Gerais é registrado e está inscrito no livro do saber. Então, são todos esses bens relacionados aos saberes, né? E esses saberes que estão arraigados na vida cotidiana. O livro de registro das celebrações é o segundo livro, onde são inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva. E essa vivência coletiva ela pode ser do trabalho, da religiosidade, do entretenimento ou outras partes, né, da nossa vida prática, da nossa vida social e cultural. Então, estão inscritos nesse livro o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, o Complexo Cultural do Boi Bumbá do Maranhão. Né? Existem outros bens que vocês estão vendo na tela, mas que a gente não vai falar aqui. Então, assim, são essas celebrações da vida, esses rituais que são inscritos nesse livro. O terceiro livro é o livro das formas de expressão, onde estão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Então, estão inscritos nesse livro pelo IPHAN. A arte Kuziwa, que é a pintura corporal e arte gráfica do povo Wayampi, do Amapá, o samba de roda do Recôncavo Baiano, o frevo, em Pernambuco, o tambor de crioula, no Maranhão, entre outros bens. E no livro, o quarto livro, é o livro de registro dos lugares, onde estão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços que se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Então, a Cachoeira do Iauareté, que é um lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupé e Papuri, ela está inscrita nesse livro de registro, porque ele é um lugar de uma cosmologia para esses povos. A Feira de Caruaru também está inscrita, a Tava, que é o lugar de reverência do povo Guarani, no sul do Brasil, e a Feira de Campina Grande. Esse aí só tem 4 bens atualmente inscritos, né, pelo IPHAN, que é de forma federal. E aí, além desses 4 livros, pelo decreto 3.551, está previsto que outros livros podem ser criados. Então, outros livros de registro, caso exista essa necessidade, ele pode ser inscrito. E um bem, ele pode ser inscrito também em mais de um livro de registro.
Ele não precisa ser inscrito só em um livro. O frevo, por exemplo, está inscrito em mais de um livro de registro. Os bens do patrimônio imaterial, assim como acontece com o tombamento do patrimônio material, eles podem ser protegidos também nas 3 esferas. Como é isso? A gente tem a esfera federal, que é o IFAM, que é regido pelo decreto 3.551 de 2000. Então, os bens que são registrados pelo IFAM, eles têm uma representatividade nacional. Existem os bens na esfera estadual, então cada estado brasileiro e o Distrito Federal tem o seu órgão de preservação do patrimônio estadual. Esse órgão, ele tem uma legislação também que segue a legislação federal, mas ele tem uma legislação própria e também podem ser inscritos bens estadualmente. E existem os bens municipais, em que o município pode registrar localmente aqueles bens que são representativos do município. Eles não representam toda a sociedade brasileira ou todo o estado, mas onde aquele município está inserido, mas ele é importante para determinada comunidade dentro daquele município. Então a gente tem o registro municipal. Um bem, ele pode estar inscrito nessas 3 esferas. Ele pode ser um bem inscrito federalmente, estadualmente e municipal, ou pode ser escrito só federal, ou só municipal, ou só estadual, enfim, ou em 2 dessas esferas, sem que um exclua o outro e sem que um tenha uma importância maior do que o outro. Então, por exemplo, para a salvaguarda de um bem inscrito estadualmente, vamos supor que o bem está inscrito municipalmente, estadualmente, federalmente, e que a legislação municipal ela é mais rigorosa do que a legislação federal sobre aquele bem. Qual é a legislação que vai ficar valendo? A mais rigorosa. Ou todas elas, né? Todas elas juntas vão atuar sobre o bem, mas como a municipal ela é a mais rigorosa, então ela vai ter uma incidência maior sobre aquele bem. Então não existe assim um estatuto de que porque o bem é registrado pelo IFAM, ele tem uma importância maior para aquela comunidade, né? Ele só está é uma questão mais pragmática mesmo de legislação. E, claro, um registro não vai excluir o outro. Os bens, além desses 3 que eu falei, o registro federal, estadual e municipal, os bens também podem ser inscritos nas listas representativas da Unesco. É importante reforçar que a Unesco ela não tomba e ela não registra nenhum bem. Ela tem listas representativas, as quais bens de todo mundo podem ser inscritos. Então, no caso do Brasil, para o patrimônio imaterial, nós temos 6 bens inscritos: samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte coziva, o frevo, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a roda de capoeira e o complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Todos esses bens, como vocês podem observar, também são registrados pelo IFAM. Então, eles têm um registro federal e eles ainda estão na lista representativa da Unesco. Embora exista essa diferenciação entre o patrimônio material e o imaterial para o que diz respeito à questão legal, né, legislativa desses bens, de instrumento de proteção, não há uma diferenciação do ponto de vista prático, ou seja, os bens materiais, eles vão estar também imbuídos de valores que são intangíveis, como a fé, o conhecimento de determinada técnica construtiva tradicional, enfim, entre outros, né? Vamos falar de uma igreja barroca tombada. Existem ali técnicas construtivas tradicionais que vão estar inerentes àquele bem, que seria do patrimônio imaterial. De igual modo, os bens imateriais, eles possuem vetores materiais que possibilitam a existência do bem. Então, como eu falei, do ofício das paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo, que foi o primeiro bem registrado no Brasil em 2002, e que está inscrito lá no Livro dos Saberes. O que foi ressaltado nesse registro foi o ofício, principalmente das mulheres. São mulheres que praticam aquele ofício há décadas e elas moldam o barro para poder fazer determinada panela específica, né, que é feita, inclusive, a moqueca, enfim, tem a culinária também que está ali relacionada com aquele bem. No entanto, existe o local onde o barro é retirado, que é o mesmo local de sempre, a própria materialidade do barro em si, os instrumentos que essas mulheres usam para poder moldar essas panelas, os fornos a lenha para o cozimento do barro, entre outros. Então, não há uma dicotomia entre patrimônio material e imaterial. Existe uma questão
pragmática para ser inscrito no livro de registro para patrimônio material e para tombamento são registrados nos livros de tombo, que são chamados, mas que na prática não acontece, né? Todos os bens estão imbuídos dessas duas partes importantes, que é o material e o imaterial. Bom, mas como acontecem então os registros? Eles partem de quem? Como é que acontece um registro de um bem material? Normalmente, os pedidos e as mobilizações para registros de um bem se iniciam no interior da comunidade detentora. Para o reconhecimento e a proteção do patrimônio material, é imprescindível que os próprios grupos detentores daquele determinado bem o reconheça como integrante de sua identidade, da sua história, da sua memória. O bem ele tem que ser representativo, ele tem que ter ressonância para os grupos a eles vinculados, porque senão esse bem não faz sentido. E por esse motivo, o registro ele é revalidado de 10 em 10 anos. Então, a cada 10 anos é feita uma revalidação, ou seja, é feito um novo estudo para verificar se aquele bem ainda ele tem ressonância naquela comunidade, se ele ainda é significativo e importante para aquela comunidade. E nós falei aqui o tempo todo de detentores, né? Quem são esses detentores do patrimônio imaterial? São as pessoas que detêm os saberes relacionados ao bem. A parteira, a benzedeira, as pessoas que fazem os doces, os ternos de Congo, quem organiza e celebra as manifestações religiosas, o mestre que fabrica barcos, enfim, entre outros. Eles são guardiões de uma memória coletiva e que se revestem desse saber e são reconhecidos pelo patrimônio imaterial. Então, o patrimônio material ele vai dizer respeito a manifestações simbólicas e dos sentidos que não estão estanques no tempo. Então, para o patrimônio material, não há uma descaracterização quando há alguma mudança na forma de expressar ou na forma de vestir a vestimenta, ou se muda, por exemplo, algum instrumento para poder fazer o queijo, ou para poder fazer um tipo de doce. Se há uma proibição para uso, por exemplo, de colher de pau, né, se for o caso, não vai caracterizar uma descaracterização do patrimônio material, porque ele não está estanque. Os conhecimentos, os valores, sentidos, eles são transmitidos também de geração para geração, o que cria um sentimento de identidade e de pertencimento e que dá continuidade àquele bem. Então, é um bem vivo, né? O patrimônio material, ele está muito vivo, ele está vivo na nossa cultura, ele está vivo no nosso cotidiano, e ele recebe esse instrumento e se transforma em patrimônio de determinado lugar. Bom, eu falei com vocês no início que eu iria falar do patrimônio material e de um dos instrumentos de salvaguarda também, que é o inventário. Então, o tombamento, ele é um instrumento de proteção aos bens materiais, o registro, ele é um instrumento de proteção aos bens imateriais, e nós temos o inventário, que ele pode ser feito tanto para bens materiais quanto imateriais. Aqui a gente vai focar no patrimônio imaterial, que a nossa aula é sobre patrimônio imaterial. Então, normalmente esses inventários, eles são feitos antes do tombamento e do registro, como um estudo prévio sobre a relevância daquele bem dentro de uma comunidade específica. Então, os inventários, eles têm a característica de identificar, estudar, catalogar, classificar, registrar, ou seja, ele quer dar a conhecer. Então, o inventário, normalmente, ele é o mais completo possível sobre determinado bem dentro de uma comunidade. Então, tem que ter ali a descrição, onde ele acontece, qual a periodicidade, quais são as pessoas envolvidas, quem são os detentores, como que ele acontece, né, ali no seu cotidiano, a gente chama de descrição, a gente descreve como é que esse bem acontece, e o inventário, ele vai dar subsídio fundamental à salvaguarda do bem, né, que é um instrumento indispensável para a gestão desse patrimônio nas suas variadas categorias. Então, para a realização de inventários, existem metodologias próprias. Nós vamos falar aqui da metodologia federal, que é do IPHAN. O IPHAN, ele possui diversas metodologias. Entre elas, em uma delas, a gente tem o que é chamado de INRC, que é o Inventário Nacional das Referências Culturais. O INRC, ele surge em 2009 e ele é criado como uma metodologia de pesquisa desenvolvida que objetiva auxiliar o IPHAN na produção de conhecimento e diagnóstico sobre os domínios da vida social, aos quais
são atribuídos sentidos, valores, né, que vão constituir referência de identidade para aqueles grupos sociais. Então, o INRC ele pode ser definido também como um instrumento de gestão que contempla as categorias patrimoniais que são estabelecidas no Decreto 3.551 de 2000, ou seja, do patrimônio imaterial, né? Ele é específico para patrimônio imaterial. No site do IPHAN, vocês conseguem acompanhar quais foram os últimos INRC feitos pelo IPHAN atualmente. Então, vocês devem estar vendo na tela esses bens e vocês também podem entrar em cada um deles. Um dos exemplos que eu vou trazer aqui para a gente falar bem rapidamente é o da Lida Campeira, dos autos dobrados. Não, Lida Campeira nos campos dobrados do Alto Camaquã. Foi chamado, resumidamente, de INRC Lida Campeira. Esse INRC ele foi realizado pela UFPEL e pela Prefeitura Municipal de Bagé, no Rio Grande do Sul, sob a supervisão do IPHAN, que para realizar INRC você precisa ter supervisão de algum servidor do IPHAN. Ele foi realizado entre 2010 e 2012 e os produtos foram entregues em 2013. Então, todos esses produtos eles estão online, né? Tem um site, vocês colocarem no Google, e também eu vou deixar aqui o endereço para vocês, no material que vocês vão receber de acompanhamento, tem lá também o endereço, vocês podem entrar. Então, foram entregues como resultados relatórios finais, 5 filmes sobre as lidas campeiras, né, elaborados em DVD, e também as fichas de inventário que são elaboradas ao longo dessa pesquisa. Embora ele tenha sido realizado entre 2012 e 2013, né, o final foi 2013, a Lida Campeira só foi reconhecida como patrimônio e foi registrada em maio de 2022. Ou seja, é um longo processo para que um bem ele tenha o estudo, né, seja feito o inventário e ele seja reconhecido. Mas pode acontecer também de ter inventários, como é o caso do INRC ou qualquer um outro, em que os bens não são reconhecidos. Então, a gente tem vários exemplos, né, de INRC que foram feitos, como, por exemplo, da ayahuasca, no Acre, do ofício tradicional das parteiras de Pernambuco, da arte santeira do Piauí, da cerâmica Rio Real da Bahia, enfim, uma infinidade de outros que não se transformaram em registro. No entanto, não se transformaram em registro agora, né? Pode ser que para o futuro esses bens ainda eles passem pelo Conselho do Patrimônio, eles sejam julgados como representativos e eles podem vir a receber a chancela do registro. No entanto, o estudo está ali. A importância dos inventários é isso, o estudo fica. Então, ele fica como um grande banco de dados, onde possui as referências, os dados sobre aquele determinado bem. Bom, qualquer pessoa pode fazer um inventário e pode pedir um registro do bem? Sim, qualquer pessoa pode pedir, solicitar um registro de um bem. Tem que ser protocolado em uma das 3 instâncias que eu citei, ou municipal, ou estadual, ou federal. Você protocola esse pedido, o órgão vai abrir um inventário, vai abrir uma consulta, vai fazer um estudo técnico e o Conselho do Patrimônio, que é quem decide. Se é o Conselho Federal, se é o Conselho Estadual, enfim, o municipal, que vai decidir se aquele bem é registrado ou não. E para a realização de inventários, é necessária uma metodologia. Mas seguindo uma metodologia, é possível de ser realizado sim inventário, e vocês vão receber também um modelo de uma ficha de inventário. Bom, mas para realizar inventário, é importante que tenha acesso a esses inventários anteriores, né, para que vocês vejam a metodologia, enfim, como que é feito o inventário. Era isso que eu tinha para poder falar hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Deixo um grande abraço.